É isso aí, torcida do Mengão. Bora para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo. Vamos com o Globo Esporte de hoje, 13/11, atualizando todas as notícias do Malvadão. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, dê aquela forcinha, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que é muito importante. O seu like ajuda na distribuição do conteúdo, do vídeo. E o seu comentário ajuda a gente a saber qual que é a sua opinião em relação ao momento vivido pelo Mengão, que é muito bom, né? O Flamengo é líder do campeonato junto ao Palmeiras, mesma pontuação. Tem a partida agora contra o Sport. E claro, tem a final da Libertadores contra o Palmeiras. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações e notícias do nosso Flamengo. Muito boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando neste mundo globalizado. Veja só, a seleção brasileira vai jogar com equipes africanas na Europa. Em Londres, Brasil e Senegal ao vivo na Globo, sábado, 1h. Em Lille, na França, Brasil e Tunísia, também, claro, ao vivo na Globo, na terça-feira, esse jogo, 4h30, beleza? Vai ser o 7º jogo do italiano Carlo Ancelotti no comando da seleção. Até agora foram 6 jogos, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 2. E tem mais 6 jogos até maio, quando sai a convocação final para a Copa do Mundo. Tá chegando. Deixa eu conversar com o Carlos Gil, que está em Londres. O tempo deu uma melhorada, tá com menos frio hoje o Carlos Gil, para falar para a gente, atualizar as informações da seleção brasileira. Fala aí, Gil. Boa tarde, Escobar. Tudo bem? Fez até um solzinho hoje por aqui. A seleção se despedindo do CT do Arsenal, no último treino no centro de treinamentos do clube. O jogo vai ser no estádio do clube, então o treino amanhã é por lá, com a entrevista do Carlo Ancelotti um pouquinho antes, tudo acontecendo na parte da manhã, quando faz menos frio. Ele desenhou já o time que vai entrar em campo contra o Senegal, não deve fugir muito do Ederson no gol, uma zaga com Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães ali no meio, mais na marcação, e um quarteto mais ofensivo com Matheus Cunha, Estevão, Rodrigo e Vini Júnior. Nas laterais, na direita, há uma dúvida. O Ancelotti, ele testou o Wesley, mas também uma formação com o Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, fazendo o papel de lateral. E na esquerda, o Alex Sandro deve ser o titular. Alex Sandro foi um dos entrevistados hoje pela manhã e falou como é importante estar aqui, presente no grupo. Tem que ser lembrado sempre. Vamos ouvi-lo. Todos os jogadores que estão aqui querem somar minutos, querem dizer para o treinador: ei, estou aqui, quero muito essa vaga. Mesmo estando fora, eu sempre segui os jogos, sempre estudando, para poder também estar sempre por dentro do trabalho, do estilo de jogo. Tem que estar ligado. Carlos Gil, quem mais falou por aí, cara? Olha, quem falou também foi o Vitor Roque do Palmeiras. Aliás, uma informação, o Alexandre e o Danilo do Flamengo vão voltar aqui da Europa de voo comercial. Então, pode ser difícil que eles participem do Fla-Flu do dia 19. Já o Vitor Roque vai voltar no avião que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, vai mandar para que ele esteja em campo contra o Santos, Campeonato Brasileiro. É seleção brasileira, mas se fala muito também do Brasileirão e da Libertadores, é óbvio, principalmente quando tem atleta do Flamengo e do Palmeiras envolvido. Mas o Vitor Roque, ele está de volta à seleção, tinha sido convocado a última vez em março de 23, no início desse ciclo. E para ele estar no Palmeiras nesse momento, Brasileirão, Libertadores, está fazendo gol, foi muito importante para ser lembrado e ter a chance de disputar uma Copa do Mundo. Então vamos ouvir agora o Tigrinho, Vitor Roque, atacante do Palmeiras. Quando eu estava também no Palmeiras, sem confiança, e o professor Abel depositou essa confiança em mim, mesmo mal, eu sempre falei com ele, me colocava nos jogos e, claro, ter uma sequência para o jogador é muito importante para retomar essa confiança e, graças a Deus, consegui ir fazendo meus gols, assistência e hoje estou aqui na seleção. Muito bem, Carlos Gil fez aniversário ontem. Parabéns, saúde e paz na sua vida, querido Carlos Gil, o melhor repórter do Brasil. Valeu, querido. Roque, Danilo e Alexandro, hoje companheiros de seleção, mas dia 29 vão ser adversários, né? Na decisão do primeiro brasileiro tetra da Libertadores, Flamengo ou Palmeiras. E o Alexandro falou que tem sim resenha entre eles e outros rubro-negros que estão lá também, Paquetá, Vini Júnior. Acho que a torcida do Flamengo está em maioria nesse momento aqui na seleção brasileira. Sim, a gente comenta, a gente conversa, é um assunto, sim, principalmente por esses jogadores que passou pelo Flamengo,
Mas é nos momentos de descontração, no momento, enfim, que estamos na piscina. Tem como não falar, né? Mas antes dessa final da Libertadores aí, Flamengo ainda tem 4 jogos pelo Brasileirão. Primeiro já no sábado contra o Lanterna Sport, lá na Arena Pernambuco. Débora Gares tem um montão de desfalques para esse jogo de sábado, né? Explica aí pra gente, por favor. Oi, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Um desses desfalques, inclusive, pode sair até do tribunal, viu? Estou falando do Bruno Henrique, que treinou hoje cedo junto com o grupo e que agora à tarde volta a ser julgado no STJD a partir das 3 horas da tarde. Relembrando, o jogador pegou 12 jogos de punição por ter forçado um cartão amarelo e, com isso, beneficiado apostadores, entrou com recurso. A Procuradoria do STJD também entrou com recurso. Isso começou a ser julgado na segunda, foi interrompido e vai ser retomado hoje à tarde para a gente saber, afinal, qual vai ser a punição. Desfalques certos são 11 e a gente relembra todos eles. Nós temos 7 com as respectivas seleções, Alexandro e Danilo com o Brasil, Carrascal com a Colômbia, Plata com o Equador, Vinha, Varela e Arrascaeta com o Uruguai e 4 no departamento médico, o Léo Ortiz, o Alan, o Jorginho e o Pedro. Jorginho e Pedro já estão trabalhando no campo, né? O Jorginho, inclusive, é quem tem a recuperação mais avançada, mas eles ainda fazem trabalhos específicos, então não vão poder ajudar nesse jogo contra o Sport. E com isso, Felipe Luiz quebra a cabeça e provavelmente vai promover a estreia do jovem João Vitor como titular pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro. João Vitor, de 18 anos, na zaga, já que o Danilo está fora, também servindo a seleção brasileira. Muitos assuntos, muitos desfalques, acompanhando sempre tudo que acontece aí no dia a dia do Flamengo. Escobar, volto com você. Tudo muito bem explicado por você, como sempre. Muito obrigado, Débora Gares, querido. E para goleiro ficar sem ritmo é complicado. Vamos ver como é que o Abel vai resolver esse problema do bem, né? Muito obrigada, Amanda Barbosa, pelas informações do Palmeiras. Agora a gente falar do Flamengo. Vou trazer a Débora Gares, que está lá no Ninho do Urubu. Seja muito bem-vinda aqui mais uma vez, amiga. Primeiro, pelo julgamento de Bruno Henrique, né? A expectativa é que isso seja encerrado na tarde de hoje no STJD, né? Ficaram faltando, né, os votos dos auditores. Joana, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Julgamento que começou na segunda-feira, ainda daquele caso, né, de 2023, quando o Bruno Henrique teria forçado um cartão amarelo e, com isso, beneficiado apostadores. Ele tinha recebido uma punição de 12 jogos, recorreu. A Procuradoria do STJD também recorreu. Na segunda começou o julgamento desse recurso. O relator do caso optou por absolver o Bruno Henrique, só que aí um dos auditores pediu vista do processo, aí houve a interrupção. Então hoje às 3 horas da tarde o julgamento é retomado aí sim para a gente conhecer o voto dos auditores e, enfim, a sentença, né, do Bruno Henrique. As atividades aqui, Joana, pela manhã já terminaram. O Bruno Henrique participou do treino pela manhã, mas já todo mundo liberado, ele inclusive, para seguir para o centro da cidade, aqui do Rio de Janeiro, onde acontecerá esse julgamento, como eu disse, a partir de 3 horas da tarde. E aí saber se ele vai estar disponível para o jogo, próximo compromisso imediato contra o Sport e para frente, né? O Flamengo está aí na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Em tese, no primeiro momento, isso não afeta a Libertadores, que é a outra frente que o Flamengo está disputando também, né? Mas, assim, é um jogador muito importante e todo mundo, então, de olho para saber como vai terminar esse julgamento. Isso de um lado, do outro, Felipe Luiz aqui quebrando a cabeça para tentar montar um time para esse jogo contra o Sport. O jogo no sábado é fora de casa, porque ele tem muitos desfalques. Ele tem o Bruno Henrique como uma dúvida e 11 desfalques. 7 nas respectivas seleções e 4 lesionados. Então, atualizar para vocês a situação desses lesionados. O Alan continua tratando uma fascite plantar. O Jorginho é quem tem o trabalho mais adiantado, tá? Quem está mais adiantado nessa recuperação. Já está trabalhando em campo, mas ainda separadamente. Ainda não está trabalhando com o grupo. Léo Ortiz ainda acusando um resquício, um pouco de dor no tornozelo. Ele que já está fora há algumas partidas, ainda não está 100%. Hoje, por exemplo, fez trabalho na academia, ainda não está
trabalhando com todo o grupo. E o Pedro, que ontem, inclusive, o Flamengo divulgou imagens dele indo a campo, treinar com o grupo, já com uma imobilização menor. Antes era acima do cotovelo, agora um pouco menor. Uma imobilização semiflexível, digamos assim, para proteger o jogador, né, que está se recuperando de uma fratura no antebraço, mas que não seja também perigosa para o grupo. Mas ele ainda não pode ter atividades de confronto direto. Então, assim, também está nesse período de transição. Esses jogadores. E aí, na verdade, o que acontece nesse momento é uma tentativa de preparar esses jogadores para o Fla-Flu, no caso, o Jorginho e o Léo Ortiz, viu? Para o jogo contra o Sport, muito dificilmente. E Pedro já pensando mais para frente, tá? Pensando em final de Libertadores mesmo. E aí, para esse jogo contra o Sport, muito provavelmente, Joana, a gente tem a estreia de um menino, 18 anos, João Vitor, zagueiro, nessa vaga do Léo Ortiz, porque o Danilo tá com a seleção brasileira, tá? O João Vitor nunca foi titular pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, já foi em outras competições, no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil, mas é um jogador que tem já o seu currículo, defendeu o Brasil no Mundial Sub-20, é um jogador que tem sido convocado para as seleções de base e que, inclusive, o último jogo dele pelo Flamengo, no início do mês, foi contra o Sport, viu? Na outra partida, na vitória por 3-0, ele entrou ao longo da partida, talvez fique para ele a responsabilidade de ajudar o time em mais esse jogo, todos agora importantes, né, nessa luta pela retomada da liderança e pelo título do Campeonato Brasileiro. Hoje foi o penúltimo treino, amanhã tem mais uma sessão de treino pela manhã e na parte da tarde o grupo embarca rumo ao Recife, já sabendo se pode ou não pode contar com o Bruno Henrique. Vão ficar acompanhando aí o dia do Flamengo, que vai ser longo ainda, minha amiga. Eu volto com você. Muito obrigada, Débora Gares, trazendo as informações do Flamengo direto do Ninho do Urubu. E agora... Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Vamos aqui com o Venê, atualizando todas as notícias e informações do Flamengo. Pessoal, o Mengão que entra em campo no final de semana contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que fazer o dever de casa, tem que vencer o Sport de qualquer jeito, para não perder aí, pessoal, o Palmeiras de vista ou não deixar o Palmeiras ficar alguns pontos de diferença na liderança do Campeonato Brasileiro. Pessoal, vamos com o Venê, deixando os créditos ao canal do Venê Casagrande na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. A coluna do Fla lá em Brasília, o BAP foi questionado sobre a renovação de contrato com o Felipe Luiz e ele disse: como em qualquer casamento tem dois lados. Nós estamos muito animados, esperando que dê tudo certo. Esperamos que o Felipe Luiz fique e acredito que ele também queira. Então acho que essa história terá um final feliz. Por que o BAP está falando isso? As negociações estão se arrastando mais do que muita gente imaginava. Está sendo uma negociação muito complicada com o empresário do atleta, do treinador, desculpa. Tanto é que o BAP assumiu o comando dessa negociação. Isso não é normal. O BAP não é um cara, ele é um presidente que ele fala assim, ó, futebol, José Boto. Raramente ele se envolve nas situações. Teve a negociação do Matheus Gonçalves com o Cruzeiro, que foi de presidente para presidente, foi um caso muito à parte. Depois ele se meteu ali na situação do Mickey Johnson, vocês vão lembrar, quando ele vetou a contratação. Fora isso, cara, ele não é de se meter muito, mas nesse caso do Felipe Luiz ele precisou se meter, porque a negociação está muito difícil com o empresário do treinador. Isso quer dizer que não vai renovar? Não. Eu acho que vai renovar, mas está dando mais trabalho do que muita gente imaginava dentro do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, galera, John Arias, rapaz... Notícia do jornalista Paulo Brito, que acompanha o dia a dia do Flu, tá? É um cara que, de certa forma, tem credibilidade e eu acho que ele não ia inventar uma história como essa. John Arias está descontente na Inglaterra, mas só volta ao Brasil em último caso. Flamengo está de olho. O rubro-negro monitora a situação do meio atacante colombiano, mas o Fluminense tem prioridade numa possível volta ao país. Com pouco protagonismo no Wolverhampton, Arias se arrepende de ter ido para a Inglaterra, mas prioriza uma permanência na Europa. O entendimento é que voltar ao Brasil agora seria um retrocesso. O Flamengo acompanha a situação e entende que o atleta seria uma ótima oportunidade de mercado. Gente, não é que seria uma ótima oportunidade de mercado, seria uma baita contratação.
Pô, calma aí, gente. Não tem como você pensar diferente. O John Ares joga muita bola. Muita bola. Tanto é que, depois da saída dele, o Fluminense nunca mais foi o mesmo. Eu, particularmente, vamos lá, como jornalista, acho que difícil ele voltar agora ao futebol brasileiro, mas não acho que seria um retrocesso se ele voltasse para o Flamengo. O Flamengo oferece a ele muito mais que o Wolverhampton pode oferecer. Só não é um clube inglês, só não disputa a Premier League, mas visibilidade oferece mais, briga por título, o Flamengo oferece mais, salário depende do ponto de vista, depende muito do ponto de vista. Então, tudo que o Wolverhampton entrega, o Flamengo entrega em dobro. Tem estrutura, a visibilidade ele teria para poder jogar na seleção dele, do país dele. Então, assim, com todo respeito, não seria um retrocesso se ele viesse para o Flamengo. Para o Fluminense, talvez sim, porque eu não vejo o Fluminense brigando por grandes títulos na temporada que vem, até porque existe aí a indefinição se vai se tornar SAF, se não vai. Então, eu particularmente acho que não seria retrocesso. Como torcedor do Flamengo, super aprovo a contratação, vem, pode vir, tem vaga sim, vai ser titular, não sei. O Flamengo hoje tem 2 times e o John Ares joga muita bola. Vocês concordam comigo? Vocês seriam contra, não seriam contra? Quero a opinião de vocês. Sobre o Flamengo, nessa quinta, o Flamengo volta a treinar, tá? Léo Ortiz praticamente fora. João Vitor é o grande favorito para assumir a titularidade na zaga. Lembrando que Danilo, que seria o reserva imediato, está com a seleção brasileira, não vai poder jogar nessa data FIFA diante do Sport. O Flamengo, portanto, pode ter 11 desfalques. Os 7 convocados, Alan, Jorginho, Pedro e Léo Ortiz. Rapaz, um time de desfalque. E mesmo assim, o Flamengo terá uma boa equipe para enfrentar o Sport e vencer fora de casa. Valeu, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal, e vamos para mais uma notícia em crise. River Plate prepara a barca com o alvo do Flamengo e mais 7. Clube corre risco de não se classificar para a Libertadores de 2026. Lista para saída conta com Nátio Fernandes, ex-Atlético Mineiro, e Borja, ex-Palmeiras. A crise no River Plate ganha novos capítulos diariamente. Nesta quinta-feira, o canal TIC Sport divulgou uma barca que o clube argentino prepara para o fim da temporada. O River corre sério risco de ficar fora da Libertadores de 2026. Para conseguir uma vaga na Libertadores de 2026, o River Plate precisa vencer o Vélez Sarsfield na última rodada do torneio Clausura e torcer para uma derrota do Argentino Júnior contra os Estudiantes. As partidas serão disputadas no domingo, dia 16. Se não conseguir a vaga na última rodada do Clausura, o River terá que conquistar o título do segundo torneio argentino de 2025. Após a fase de grupos, será disputado um mata-mata até a decisão. Com os 100 Libertadores, o River Plate prepara a saída de jogadores considerados importantes. O principal nome é Facundo Colidio, atacante titular que chegou a ser alvo do Flamengo em julho. Jogadores experientes estão na barca do River Plate, como o meia Nátio Fernandes, ex-Atlético Mineiro de 35 anos, Casco de 37, Enzo Pérez de 39 e também entra na lista Pete Martinez, herói da Libertadores de 2018, é mais um que deve deixar o River. O atacante Miguel Borja, com passagem pelo Palmeiras, recebe crítica da torcida e entra na barca. Os zagueiros Paulo Dias, que falhou no clássico contra o Boca Juniors, e Federico Gattoni também são cotados para sair. Com as saídas, o River de Marcelo Galhardo busca reforço. As posições listadas são lateral esquerdo, meia central, meia ofensivo e atacante. Pessoal, já se foi a era do River e do Boca, né? Hoje esses times aí não brigam por absolutamente nada. São gigantescos, mas vivem, né, épocas distintas comparado aqui ao futebol brasileiro, em que o futebol brasileiro domina, né, o continente, a América do Sul, campeonato da Libertadores, Sul-Americana, tem brasileiro na final. Na Sul-Americana, né, já sabemos que tem o Atlético Mineiro. Ninguém garante que será campeão, mas está lá na final, né?
E na Libertadores, 2 brasileiros, então o título já vem para o Brasil, já é garantido no Brasil, porque afinal 2 brasileiros, Palmeiras e Flamengo, tomara que seja do Mengão, né, pessoal? Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Valeu!